bem-vindos! Daremos sequência ao programa Circuito Olhar Cultural Camburi. Como tema de hoje, abordaremos o legado que Cora deixou para a cidade de Goiás, através de sua arte, sua poesia, sua gastronomia e tudo isso sendo absorvido para o desenvolvimento da economia criativa na região. Abrilhantando nosso projeto cultural, teremos a empresária e palestrante Milena Curado de Barros, presidente do projeto Cabocla Criações, relatando sobre o início dos seus trabalhos dentro do projeto e em sua empresa. Em seguida, temos a doutora Hebe Lima Siqueira, professora da UEG e presidente da Associação Mulheres Coralinas, explanando como funciona na prática o trabalho dessas mulheres que se uniram através da associação com o forte espírito de que juntos somos mais fortes e em prol de viabilizar a produção e venda dos doces inspirados em Cora Coralina. Isso vem contribuir para a economia da cidade através da criatividade. Na sequência, a chefe goiana Ju Ribeiro, gastrônoma formada pela Unicamburi, vem reproduzir uma das receitas do livro Cora Coralina, Doceira e Poeta, da Global Editora. E como não poderia deixar de ser, é uma receita econômica e deliciosa, pudim de coco. Eu sou Milena Curado, empreendedora social da cidade de Goiás. Se chamou Vila Boa, do além-mar de Lisboa, Cruz do Índio, Goiás. Então, na verdade, a minha história começa com a minha avó, né? Como eu disse, nós somos da cidade de Goiás, mais conhecida como Goiás Velho, né? Nossa antiga Vila Boa, antiga capital da cidade de Goiás, do estado de Goiás. Tudo brilha por si. Cora, ela é tão especial e quem conhece a obra dela percebe a preocupação que ela tinha, né, com as pessoas marginalizadas. Ela escreveu a oração do presidiário numa noite de Natal em 1977. Então, para mim, se torna mais especial ainda essa oportunidade de levar a poesia de Cora aos presidiários. Senhor Deus, dai-me o que preciso, melhor sabeis do que eu, perdido e só, na malha dos meus erros, cego para o conhecimento da vossa vontade. Abri meus olhos cegos para que esta reclusão possa despertar em mim de vida interior e me leve a sabedoria de melhor viver dentro ou fora destas paredes. Senhor, dai-me os dons do Espírito Santo para esclarecimento de minha personalidade oclusa. Fortaleza para viver como ser humano dentro de uma prisão. Sabedoria para aceitar a justiça com que fui julgado. Bom conselho para orientar meus companheiros. Caridade para os que delas carecem. Paciência para viver minhas limitações. Inteligência para ser digno no meu apagamento. Humilde, sem nunca me sentir humilhado. Senhor Deus, o bem maior que destes à criatura humana foi a liberdade. Dai-me, Senhor, o que eu preciso. Cora Coralina, cidade de Goiás, Natal de 1977. Vida, tudo é só sentimento. Fiz doces durante 14 anos seguidos. Ganhei o dinheiro necessário. Tinha compromissos e não tinha recursos. Fiz um nome bonito de doceira, minha glória maior. Meu nome é Hebe Maria de Lima Siqueira, sou professora de literatura da Universidade Estadual de Goiás e presidenta da Associação Mulheres Coralinas na cidade de Goiás. Cora Coralina é a base, é a inspiração, é o ponto de partida para o projeto Mulheres Coralinas, que nasceu ainda em 2014
como uma política pública proposta por uma mulher, a professora Selma Bastos, prefeita da cidade de Goiás. Dessa política pública surgiu uma associação de mulheres com o mesmo nome, no ano de 2016, a Associação Mulheres Coralinas, que tem no seu objetivo primordial o estudo da obra e a divulgação da obra e da vida da poeta Cora Coralina, mas que a partir desse capital intelectual constrói para suas associadas uma possibilidade de produzir, comercializar e melhorar a sua renda. A nossa intenção, o nosso objetivo era exatamente fazer com que as mulheres na cidade de Goiás pudessem se apropriar desse capital cultural que é a poesia de Cora e convertê-lo nas suas artes, nos seus saberes e nos seus fazeres. Então, nós criamos, já dentro da associação, o projeto Saberes das Mãos, apoiado pela OIT e pelo MPT de Goiás. O nosso objetivo foi fortalecer essa atividade que a mulher já tinha, mas na perspectiva de que esse fazer não fosse solitário, exatamente para poder facilitar não só a produção, mas também, inclusive, a venda desse produto. Então, estarem associadas foi o que permitiu, por exemplo, que esse coletivo ganhasse, uma sala para comercializar os seus produtos. Então, vejam bem, além de serem capacitadas, além de terem formação específica nessa área dos saberes das mãos, essas mulheres também puderam experimentar uma venda coletiva, Esse coletivo ele se alterna, no atendimento dessa sala. Então há uma escala que todas as mulheres passam, por essa experiência de vender os seus produtos das suas companheiras. Sempre foi uma das grandes preocupações, da associação a formação permanente desse grupo de mulheres. Então, olha, não é só produzir um produto e vendê-lo para melhorar uma renda, mas é também fazer com que essas mulheres se sintam, de alguma forma, pertencentes a essa cidade, De alguma forma elas se sintam como também produtoras de cultura, O que elas produzem como artesanato é o resultado da soma de uma herança cultural que cada uma delas traz consigo. Então, repassar o saber do bordado, repassar o saber da gastronomia, o saber que vem, no barro, é uma forma de preservar uma memória ancestral que está presente nessa cidade, mas é também uma forma de dar significado para a vida pessoal de cada uma. Então, quando a gente está aqui falando hoje, para esse público específico da Faculdade Camburi, a gente está se propondo a discutir o aspecto da economia solidária. Eu digo que a Associação das Mulheres Coralinas, o fazer desse coletivo de mulheres, é a materialização daquela teoria, de que a economia solidária é uma via para o desenvolvimento de uma cidade. Quando, inclusive, foi dado um status de secretaria, para discutir a questão da economia solidária, o Paul Singer já chamava a atenção lá atrás de que as mulheres seriam as protagonistas dessa atividade, Então é importante a gente perceber como a Associação das Mulheres Coralinas hoje está materializando, uma política pública que foi pensada para combater exatamente a miséria, para combater a fome causadas pelo desemprego que lá na década de 80 o Brasil vivia intensamente. E, curiosamente, é o que nós estamos vivendo hoje nesse cenário. Então, mais do que nunca, investir na ideia da economia solidária e, atrelado a ela, a economia criativa, é um caminho para superar a crise que nós estamos já instalados nela, mas que ainda se agravará nos anos futuros. Então, cada vez mais que a gente puder fortalecer grupos, de pessoas que possam trabalhar de forma associada ou de forma cooperativa, é o caminho para que a gente busque, uma vida mais solidária, uma vida coletiva que tenha sentido não para um grupo econômico,
mas para as pessoas de modo geral, né? Então é mais do que tempo de que a gente invista, não é, nesses saberes e valorize esses saberes da cultura popular, esses saberes que vêm da ancestralidade, e que os governos, não é, possam lidar com isso não como fazendo alguma caridade para o povo, mas políticas públicas pensadas para fortalecer essas iniciativas de grupos, elas são mais do que urgentes, não é, que aconteçam no nosso país. E quando a gente consegue fazer isso, ressaltando de fato que essa união entre economia solidária e economia criativa é o diferencial, é a grande sacada, não é? Então, valorizar a poesia, por exemplo, de Cora Coralina, a poesia de Leodegária de Jesus, valorizar os saberes que estão presentes nas cantigas, os saberes que estão presentes nos causos que são contados por essa população. É dessa maneira que a gente vai fazer com que também se crie um novo tipo de público consumidor. Porque nós que estamos numa cidade que é turística, o turista que chega em Goiás, ele quer levar alguma coisa que, né, depois, futuramente, ele possa se lembrar dessa viagem, mas alguma coisa que conte uma história. Então, cada peça de artesanato que é produzida, ela tem que estar impregnada, não é, dessa vivência, impregnada dessa humanidade que está presente aqui nessa cidade. Então, olha só, a economia solidária atrelada à economia criativa, criando um novo tipo de público. Um público consciente que, inclusive, vai pensar como é que essa peça é feita? Será que ela está em acordo, não é, com a questão do desenvolvimento sustentável? Não é? Será que a produção desse artesanato que está saindo aqui dessa associação está intimamente relacionado com o equilíbrio que a gente precisa ter com o meio que a gente está inserido nele? Então essas preocupações e essas questões, elas são primordiais para que a gente mude a lógica do consumo pelo consumo. Eu preciso ter porque eu preciso ter. Não, eu quero ter essa peça, eu vou levar essa peça como uma peça para presentear alguém porque ela conta uma história e porque ela está provocando, não é, o desenvolvimento econômico de um grupo de mulheres, mas também porque ela está ajudando a levar a história dessa população, a história desse sítio histórico que é a cidade de Goiás, adiante. Não é? Cada peça dessa que é produzida se torna um objeto de memória, um objeto de recordação. Então, olha como as coisas precisam estar, não é? Articuladas para que a gente não, em nome de fazer determinadas posturas, esqueça outras que são fundamentais. Então, celebrar as flores é importante, de não ficar só nos espinhos, né? Nas pedras, porque de fato Cora foi uma mulher que foi muito apedrejada pela sociedade, não é? Como ela estava quebrando paradigmas ainda no século passado, né? No início do século passado, vocês imaginam, Cora sai de Goiás em 1911, não é? Contrariando toda a família, toda a tradição religiosa e cultural que ela havia sido criada, não é? De que mulher deveria ficar quieta dentro de casa. Se não arrumou um marido, ficaria para a tia, não é? Mas Cora não, ela ousa contrariar todos esses preceitos, esses atavismos, ela quebra com todos esses atavismos e vai em busca do seu destino. Altas horas, mortas horas, não é? Ela atravessa o Rio Vermelho e cruza a Serra Dourada. Então, tomar a vida de Cora como um parâmetro, como mulher empreendedora, como mulher que soube aliar o trabalho braçal com a vida intelectual, outra coisa que era impensável para as mulheres naquele momento. Então, retomar, não é, essa força, eu digo que Cora, ela é como se fosse um tsunami, ela nos tira desse lugar de acomodação que muitas vezes nós mulheres nos colocamos por uma questão mesmo de formação. Então, tomar a poesia dela como modelo e a vida dela como modelo é o que impulsiona esse fazer das mulheres coralinas dentro dessa perspectiva, né, de uma economia solidária, de uma economia criativa, apostando numa nova sociedade, não é, apostando num novo modo de viver, não é, e de dar sentido para as nossas vidas. Para vocês terem uma ideia, dentro desse grupo de mulheres surgiu o desejo entre elas de também dizerem o poema de Cora.
né, de também vocalizarem o poema de Cora. Então nós temos um grupo de vocalizadoras que é composto por mulheres simples, não é? Mulheres que não são da academia, mulheres que não estão acostumadas, digamos assim, com a poesia na perspectiva de ser um verniz, não é? Mas essas mulheres de tal forma se sentiram tocadas pela poesia de Cora que se sentiram desejosas de também dizer essa poesia em praça pública, por exemplo. Então nós temos Garis, Dona Conceição, que é a chefe das garis aqui na cidade, Dona Gracinha, que é uma mulher que trabalha com os quitutes, nós temos Dona Cecília, que é uma manicure, enfim, nós temos mulheres que são mulheres simples, mas que agora se sentem empoderadas porque estão com um livro e com o poema na mão. Então hoje você tem a Dulci, que é uma mulher negra, uma cuidadora, que ela se sente, não é, com esse poder que o livro dá a ela, que o poema dá a ela, de frequentar qualquer espaço dessa cidade e se sentir pertencente a esses espaços. Não é? A partir desse trabalho com o coletivo de mulheres, elas passaram a frequentar os museus dessa cidade, elas passaram a frequentar o teatro dessa cidade e de não se incomodarem de estarem ali com roupas diferentes de outras pessoas, com posturas diferentes de outras pessoas, mas enfim, elas se sentiram donas desses espaços, né? Então é uma perspectiva que o Antônio Cândido também traz para a gente, não é? De que a literatura ela tem que ser tomada como uma questão de direitos humanos, não é? O direito à literatura tem que ser entendido como uma questão de direitos humanos, né? A partir do momento que você assume a literatura como uma porta de entrada, não é? Ela abre outras portas para essas mulheres, não é? De buscar outros direitos, de buscar outros pertencimentos e, fundamentalmente, de se sentirem amparadas enquanto coletivo, de não se verem umas nas outras como concorrentes, mas como parceiras, não é? Como companheiras de luta, como companheiras de agruras e como companheiras para celebrar a vida, né? Para celebrar os momentos de dor, mas também para celebrar os momentos de alegria. Hoje elas são capazes, por exemplo, de estarem num grupo de WhatsApp jogando verso, né? É uma atividade que nós tomamos de empréstimo a coletivos de mulheres do interior de Minas, que elas trabalham cantando. Então, dentro desse grupo de WhatsApp, as mulheres coralinas estão bordando máscaras, não é, para se protegerem e para venderem, para comercializarem, para quem quer se proteger com arte, não é? Ao mesmo tempo que elas estão trabalhando, elas estão pegando aqueles versos que estão bordando e estão entoando esses versos, não é? Estão se envergando da força desses versos para não permitir que as suas vozes se calem, não é? Tem um verso que elas bordaram aí, que ninguém pode calar a nossa voz, não é? Então, essa beleza, não é, que o trabalho, que Cora sempre nos mostrou, né, que o trabalho nos dignifica, a gente brinca que ela fala num verso que ela nunca esteve cansada, e que isso não é real, não é? Nós que somos humanos, nós nos cansamos, mas é muito gratificante saber que nós estamos cansados, mas que fizemos um trabalho que nos dignifica, não é? Fizemos um trabalho que dá a nós uma identidade, porque triste é aquele trabalho que a pessoa faz. Eu tenho depoimentos de mulheres que deixaram de trabalhar com o barro e foram trabalhar em torno. Então aquele trabalho no torno, quando ela fechou o dia e pregou 200 alças de panela, ela não se vê identificada naquela alça de panela que ela pregou, mas aquela que ficou o dia todo construindo uma peça que a traduz, o cansaço é o mesmo, mas a dignidade é muito diferente, né? De saber que as suas mãos estão impressas e deu forma a alguma coisa que você concebeu, e outra coisa você fez mecanicamente, né? Pensando só em bater uma meta em termos de quantas peças eu preciso fazer durante aquele dia. Cada época que nós vivemos vai exigir da gente posturas diferentes, não é? Então eu mesma fui sempre muito avessa à tecnologia. Eu sempre achei que o mundo da virtualidade era um mundo que nos afastava da nossa essência como humanos, não é? Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com esses recursos digitais, não é? De fazer, por exemplo, eu que sou professora universitária, com muita dificuldade de dar aulas, não é? Virtuais.
Mas enfim, esse momento que a gente vive agora de isolamento social estimula de alguma forma a pensar mais ainda sobre essa questão da economia solidária e da economia criativa. Porque olha, esse coletivo de mulheres estava acostumado a se reunir quase que semanalmente, umas nas casas das outras, fazendo produções coletivas, ou então fazendo rodas de conversa, que a gente tem muitas rodas de conversa para trabalhar e para discutir temas, não é, que são interesse comum do grupo, e isso de uma hora para outra foi proibido, não é? Para quem leva a sério a ciência, nós sabemos que isso é sério e nós não queremos expor ninguém ao risco de se contaminar, até porque é bom que a gente registre a nossa associação, a média de vida, né, das mulheres que compõem a nossa associação está acima dos 60. Então hoje todas estão produzindo a partir das suas casas, mas aí é que entra a questão da criatividade. Como é que nós vamos fazer para nos reinventar? A começar por mim, que sou a presidente da associação. Eu preciso superar os meus preconceitos com a tecnologia e, mais do que isso, fazer com que as minhas companheiras de associação quebrem esse bloqueio, não é? Então, todas têm um celular. Como é que nós vamos fazer para baixar no celular de cada uma a possibilidade de entrar numa plataforma para a gente fazer nossas reuniões e para fazer as nossas rodas de conversa e, inclusive, para fazer capacitação? Então, nesse sentido, é que a gente percebe que ser solidário não significa ser solidário só quando as coisas estão bacanas, não é? Então a associação recebeu um recurso, então aparecem muitas associadas e todo mundo fica feliz. Não, ser solidário e agir solidariamente e pensar numa economia solidária significa a gente pensar nisso. Olha, nós estamos vivendo um momento de economia de gestos. Não é? Nós estamos agora sendo obrigadas a não ter capacidade de tocar o outro, de abraçar o outro, de ouvir o outro assim, né, no pé do ouvido. Então essa economia de gestos que está nos sendo imposta, ela precisa ser de alguma forma redimensionada. Então, se eu não posso falar pessoalmente, se eu não posso tocar pessoalmente essa minha companheira, trocar a linha, as bordadeiras do barro, falar, olha, eu achei um barro de cor diferente, trouxe aqui para você. Se nós não temos condição de fazer isso agora materialmente, como é que nós podemos nos reinventar e fazer esse trabalho acontecer virtualmente? Então agora essa situação nos impôs essa realidade que não adianta a gente ficar lamentando, a cidade está toda fechada, o turista não vai vir esse ano, quiçá o ano que vem. E aí, o que nós vamos fazer? Não vai adiantar a gente bordar, a gente produzir, porque nós não vamos ter para quem vender. Não, nós estamos já com a experiência das máscaras bordadas, vivenciando a experiência de mandar o nosso produto para fora de Goiás com o correio. Então tem a rede de amigos que vai e leva a encomenda, né? Então tem várias alternativas que a gente está tendo que se reinventar para dar conta dessa situação. O que nós não vamos fazer é cruzar os braços e dizer agora não vamos fazer mais nada porque o Covid está solto aí fora e eu não posso botar o meu pé pro lado de fora de casa, não é? Eu não posso botar o meu pé lá do lado de fora, mas eu posso botar o meu ouvido, eu posso botar os meus olhos, eu posso botar o meu sentimento de pertença funcionando em nome de um coletivo. Quebrar preconceitos pessoais, superar dificuldades e buscar alternativas, não é? Então, ser solidário e pensar numa economia solidária pressupõe isso, a criatividade e o desejo de não parar na primeira barreira que a gente encontra, não é? A primeira dificuldade. Então, olha para vocês verem, se o grupo não está motivado, se ele não está talvez estimulado por uma política pública, ele estaciona aí nessa primeira dificuldade que surge. Então esse é o nosso compromisso, de buscar levar para outro coletivo de mulher, né, para outros coletivos, a nossa experiência, porque a gente acredita que esse é o caminho que nós buscamos para uma vida diferenciada. Estamos agora com muitas perspectivas de construção de uma sede para a associação, firmando um novo projeto com a Organização Internacional do Trabalho. Isso tudo como resultado, né, de um trabalho que já tem aí 6 anos de história, de acreditar no coletivo, de acreditar que é possível a solidariedade, né, o companheirismo,
essas são palavras que a gente precisa retomar, não é? E é assim que a gente pensa reconstruir esse novo normal que as pessoas estão dizendo, né? Como é que será o nosso novo normal? Será acreditando, né, que a economia solidária é um caminho e não esquecendo nunca da economia criativa. Então agradeço muito, não é, o convite de participar desse vídeo, né, para discutir a economia solidária e poder trazer para vocês essa experiência que nós vivemos em Goiás. Trabalhar a poesia, de tirar a poesia de dentro do museu e levá-la para a vida das pessoas e, através da poesia, ajudar essas mulheres a darem sentido para suas vidas. Oi, eu sou a chefe Juliero. Eu tive a honra, o prazer de ser convidada pela turma de evento da Unicamburi para contribuir nesse projeto Cultura, reproduzindo uma das receitas de doces mais famosas de Cora Coralina. Estou imensamente feliz pelo convite, honradíssima pelo convite. Gente, muito obrigada pelo convite, eu estou aqui sempre à disposição. Então, é um doce maravilhoso, um doce de Goiás, né? Um coco e um pudim completamente diferente. Por que ele é diferente? Vocês vão ver. Poucos ingredientes, um pudim barato e saborosíssimo. Vamos lá? Primeiro os ingredientes. Não vai creme de leite, não vai leite condensado, você vai ver só como funciona. É uma xícara de água, 250 gramas de açúcar. Agora a gente leva ao fogo. Aqui agora nós vamos fazer a calda a ponto de fio. Demora uns 10 minutinhos, vamos lá. Daqui a pouquinho eu mostro como que fica pronto. Essa calda, como que ela fica. Essa calda ela é um pouco clara, porque a minha panela ela não queima, mas você pode usar uma panela que pode queimar e fica uma calda escura. Eu escolhi uma calda clara, porque nós vamos usar uma calda escura para caramelizar a forma. Então, ponto de fio, olha só, ponto de fio. Agora vem o segredo. Vou mostrar o segredo para vocês. Uma colher de manteiga, a manteiga na calda. E agora a gente deixa esfriar. Ele vai derreter, deixa esfriar. São 6 ovos. A gente faz aquele processinho, ver se o ovo tá legal, né? Vai ficar bacana porque esse ovo bem vermelho, olha aqui. 6 ovos inteiros. Coco de verdade, olha o coco fresco, olha aqui, meio coco. Colocamos aqui junto. 250 ml de leite de coco, que já está. Olha só, gente, aprendi isso aqui com a minha mãe. É perigoso fazer isso. Faça numa panela. Eu já faço aqui direto porque eu já tenho um controle legal. Mas é isso, já coloca o açúcar, a forma, leva para o fogão e vai fazer o caramelo. O caramelo foi em torno de 3 a 4 minutos, gente. É quente pra chuchu, viu? Brinca não, isso aqui queima, gente. Então tenha muito, mas muito cuidado. Que lindo que tá a nossa forma. Linda, 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 linda. Não queimou, tá o caramelo ideal. Tem gente que gosta dele mais claro, aí você deixa menos. Se você quer ele mais escuro, mais cuidado pro amargo. Mas quanto isso, esse aqui é o ideal. Colocamos os 6 ovos, meio coco fresco, delícia, 250 ml, perdão, de leite de coco. Agora aquele caramelo especial. E nós fizemos o caramelo com a manteiga. Ele vem aqui agora. Deu uma açucarada, não tem problema.
Vocês não entendem, não tem ideia o que é isso, gente. Como não admirar Cora, né? Uma pessoa que sabe falar de mulher, de criança, de política, de tudo, e cozinhar tão bem. Isso nos enche de orgulho, né? Uma senhora que veio para o Goiás e trouxe essa riqueza para nós. Então é muito privilégio nosso de ter Cora aqui. Nossa, né? Cora do Goiás. Muito bom. Eu acredito que Cora, o fato de ser essa mulher extraordinária, uma poetisa sem igual, essa doceira de mão cheia, porque ela sabe o que é o amor. Porque o amor é isso, é você falar do seu sentimento, falar de amor e cozinhar com paixão e prazer. Esse é o verdadeiro sentido do amor, gente. Isso aqui é uma declaração de amor. Quando eu quero falar para alguém que amo, eu faço uma comida para ela. Bati por em torno de uns 8 minutos. Por quê? Por causa do ovo, né? Por causa do cheirinho do ovo. E outro detalhe, o coco eu deixei ele com aquela casquinha pretinha, porque eu gosto, mas se você não gostar, você pode colocar só, pode descascar o coco e bater, tá bem? Mas eu quis tudo bem natural. Papel alumínio, a parte brilhante para baixo, a fosca para cima, ok? E vamos levar para o forno, banho-maria. O nosso pudim já foi pro forno, então aproximadamente 40 a 50 minutos. Vai depender muito do seu forno. Meu forno tá a 180 graus, tá bem? Então, gente, chegou assim a hora mais difícil, a mais complicada de todas elas, de experimentar o pudim, essa delícia. Nossa, super macio, super, olha, meu Deus. Meu Deus, vamos lá. Olha isso, gente. Olha que maciez. Sem palavras. Nó. Que é isso? Para vocês. Eu quero agradecer essa turma maravilhosa, né, da Uni Camburi, me presenteou com esse livro maravilhoso, né, Doce e Poeta, de Cora, uma editora global. E eu quero falar um trecho somente de uma poesia de Cora, porque é um pouco de mim. Me identifiquei nessa poesia. Quem é você? Quem é você, de Cora Coralina? Sou uma mulher como outra qualquer, venho do século passado e trago comigo todas as idades. Outra parte que eu gostei muito. Sou mais doceira e cozinheira do que escritora, sendo a culinária a mais nobre de todas as artes. Objetiva, concreta, jamais abstrata, e que está ligada à vida, à saúde humana. Cora Coralina.